Tudo bom? Tudo em ordem? Vamos à nossa aulinha. A gente vai começar o assunto de óxido-redução. Então, nós vamos falar do tipo de reação, de como essas reações de óxido-redução ocorrem. Depois a gente vai entrar na classificação, no balanceamento dessas reações, belezinha? Vai ser uma série de conteúdos para a gente poder entender esse processo que a gente chama de óxido-redução. Sussu? Vamos lá, então. Primeiro, falar rapidinho o que é uma reação de óxido-redução. Tá? Vai ser uma reação química que vai ocorrer com transferência de elétrons, galera. Então, a gente vai trabalhar com as reações químicas onde ocorre transferência de elétrons de uma espécie química para outra durante as colisões dos átomos. Para uma reação química acontecer, precisa haver choques entre as moléculas das substâncias que participam dessa reação. No momento dessas colisões, das quebras das ligações químicas e depois da formação de novas ligações químicas para formar as novas substâncias, a gente tem transferência de elétrons. Não são todas as reações químicas que têm essa transferência de elétrons. As reações onde ocorre essa transferência de elétrons durante essas colisões e as quebras das ligações químicas, a gente chama especificamente de reação de oxirredução, ou reação de óxido-redução, ou até reações de oxidação e redução. Na real, são dois processos que ocorrem nessas reações, a oxidação e a redução. Mas aí, para dar um nome, a gente junta esses dois nominhos. Então, fica a reação de oxirredução ou óxido-redução. Belezinha? Mas a característica mais importante desse processo, desse tipo de reação, é a transferência de elétrons. A gente vai ver que é uma transferência um pouquinho parecida com o que a gente falou em ligações químicas, tá? Só que aí vai ter uma espécie doando, outra recebendo, belezinha? A gente vai voltar a falar um pouquinho da ideia de transferência de elétrons, igual nós falamos nas ligações químicas. Exemplos de reação de oxirredução, onde tem essa transferência de elétrons. As reações de respiração celular, beleza? A fotossíntese, a combustão, as reações de queima, as reações que ocorrem nas pilhas, onde eu tenho transformação de energia química em energia elétrica, as reações de corrosão, vocês podem até ter pensado nisso já. No momento que eu falei oxidação, vocês podem ter pensado em corrosão. Sim, os processos de corrosão, formação de ferrugem, por exemplo, são processos de oxirredução. A gente vai falando desses processos aos poucos, belezinha? Tem aqui um exemplo de uma reação de oxirredução. Depois eu vou pegar esse exemplo e a gente vai analisando ele detalhadamente. Mas só para vocês terem uma noção, a decomposição da água oxigenada, aqui H2O2, o peróxido de hidrogênio, é o que a gente conhece como água oxigenada. Quando eu incido luz sobre a água oxigenada, eu tenho a quebra da molécula de H2O2 e a formação de gás oxigênio e água. Essa quebra, essa decomposição da água oxigenada a partir da luz, ela é um processo de oxirredução. Depois a gente vai ver por quê, belezinha? Como ocorre essa transferência de elétrons na água oxigenada. O que vai ajudar a gente a entender e a identificar se ocorreu ou não transferência de elétrons, que eu falei para vocês, nem todas as reações químicas são reações de oxirredução. Algumas sim, são as que ocorrem com transferência de elétrons. Como a gente vai fazer para identificar se está ocorrendo transferência de elétrons? E qual espécie da reação está perdendo elétrons e qual espécie está recebendo elétrons?
Tem como a gente fazer tudo isso. Quem vai ajudar a gente a identificar esses processos e ver se uma reação é de óxido-redução ou não é o que a gente chama de NOx, que é o número de oxidação das substâncias. Então, a gente vai falar daqui a pouquinho do número de oxidação do hidrogênio na água oxigenada, do número de oxidação do oxigênio da água oxigenada, do número de oxidação do oxigênio substância simples, do número de oxidação do hidrogênio e do oxigênio na água. Então, serão esses valores numéricos, que eu já vou falar quem eles são, que vão ajudar a gente a entender esse processo de transferência de elétrons e identificar uma reação de óxido-redução. Sussu, vamos lá então. Então, ali, vamos falar do número de oxidação, que a gente chama de NOx, para ficar mais fácil. Então, vamos falar NOx, belezinha? O que é o NOx? Vamos definir ele, vamos ver de onde ele vem, e aí depois eu vou falar de algumas regrinhas que vão facilitar para a gente identificar o NOx de cada elemento nas reações químicas, beleza? Então, o NOx, galera, ele é uma carga elétrica. Tá? A gente vai ver que vai ter positivo, vai ter negativo, tem a ver lá com a formação de cátions e ânions, tá? Que a gente já falou. Então, se tiver alguma dúvida, retoma lá a ideia dos íons, que vai ajudar a gente. Então, o NOx, o número de oxidação, é uma carga elétrica. Vai ser a carga do átomo. Real, quando eu estou falando de um composto iônico, quando eu estou falando de ligação iônica, tá? Por que real, galera? Porque na formação de um composto iônico tem transferência de elétrons. Eu tenho um cara perdendo, um cara ganhando elétrons. Eu estou formando cátion e ânion. Eu estou formando átomos com carga elétrica, beleza? E quando eu falo de ligação covalente de uma molécula, eu não tenho formação de íons. Lembrem das ligações químicas. Então, a carga elétrica que um átomo adquire quando ele está fazendo uma ligação covalente é uma carga elétrica aparente, beleza? Então, quando eu falo de composto iônico, eu tenho realmente transferência de elétrons. Então, eu tenho uma carga elétrica real dos átomos. Quando eu falo de ligação covalente, como eu não tenho formação de íons, eu tenho uma carga elétrica aparente nos átomos que formam a molécula. Essa carga elétrica, que a gente chama de NOx, que pode ser real ou aparente, dependendo do tipo de ligação, o átomo vai adquirir quando ele estabelece uma ligação com outros átomos. Então, é sempre no momento da ligação química, beleza? Vamos ver exemplo. Vamos começar com NaCl, composto iônico, ligação iônica, sódio, metal, cloro a metal, ligação metal a metal, iônica, beleza? Vamos ver como se forma essa carga elétrica real. A gente tem um átomo de sódio com um elétron na última camada, belezinha? E o cloro com seus 7 elétrons na última camada. O sódio, como um bom metal, com um elétron na última camada, para ficar com 8, ele transfere o seu elétron, tá ali ó, transferiu o seu elétron para o cloro. A gente já viu isso em ligação iônica, tá? Formando o cátion Na+, e o cloro que recebeu esse 1 elétron se transformou no ânion Cl-. Ó as cargas formadas aqui, galera. Na+, Cl-. O sódio ficou com uma carga de 1 próton a mais, então está com excesso de uma carga positiva, e o cloro está com excesso de uma carga negativa. Essa carga que eles adquiriram no processo de transferência de elétrons é a carga real, é o NOx. Então, o mais 1 do sódio e o menos 1 do cloro, a gente pode falar que é o número de oxidação desses átomos, é o NOx. Belezinha? Vamos ver um exemplo de ligação covalente, para a gente entender de onde vem. Depois a gente vou falar de algumas regrinhas para facilitar o processo. Tá? O HCl, galera, nosso exemplo mais clássico de ligação covalente.
Quem vai ajudar a gente a determinar a carga elétrica, o NOx, do hidrogênio e do cloro no HCl, vai ser a eletronegatividade desses átomos. Porque eu não vou ter transferência de elétrons. Eu tenho hidrogênio com um elétron na última camada, que quer ganhar mais um. O cloro com 7 elétrons na última camada, que quer ganhar mais um. Eu não vou ter transferência de elétrons como eu tenho na ligação iônica. Ligação iônica é fácil. Formou cátion e ânion, a carga do cátion e do ânion é o NOx do átomo. Na ligação covalente eu não tenho cátion e ânion. Quem vai determinar, quem vai ajudar a gente a determinar a carga aparente dos átomos da molécula vai ser a diferença de eletronegatividade entre esses átomos, beleza? Então peguei aqui a molécula de HCl, estava tendo compartilhamento dos elétrons, beleza? Um elétron do hidrogênio, um elétron do cloro, eles estão compartilhando o par, formando a ligação covalente. E aí eu vou lá e quebro essa ligação covalente. Eu quero romper essa ligação, eu quero separar esses átomos que estavam unidos. Quando a gente tem a quebra de uma ligação covalente, galera, vai entrar em jogo a eletronegatividade. Lembra lá da fila de eletronegatividade? Do FON, Cl, Brisk, pH, flúor, oxigênio, nitrogênio, cloro, bromo, iodo, enxofre, carbono, fósforo, hidrogênio. A eletronegatividade ela fala pra gente o quanto um átomo, quando ele está fazendo uma ligação química, quer os elétrons perto dele. Quanto mais eletronegativo for o átomo, mais ele atrai os elétrons para próximos dele. Se a gente pegar na fila de eletronegatividade, eu tenho o cloro aqui no começo, o quarto elemento mais eletronegativo da tabela, e o hidrogênio lá no fim da nossa filinha. Depois do hidrogênio, galera, entram os metais, beleza? Semimetais, tá? Então aqui, ó, o cloro, ele é mais eletronegativo que o hidrogênio. Significa que quando o hidrogênio e o cloro estão fazendo a ligação covalente, a nuvem eletrônica está mais deslocada em direção ao cloro. O cloro está atraindo todos os elétrons, inclusive o do hidrogênio, mais perto dele. Quando tem a quebra da ligação, né, quando tem o rompimento, eu vou separar esses átomos que estavam compartilhando elétrons, essa separação não vai ser igual. Não vai separar e o hidrogênio vai embora com o seu elétron e o cloro vai embora com seus elétrons. Não. Essa separação é triste. Porque o cloro, por ser mais eletronegativo que o hidrogênio, ele vai embora com o elétron dele e com o elétron do hidrogênio. Então, o coitado do hidrogênio vai perder o único elétron que ele tem, vai ficar com excesso de uma carga positiva, que é o próton, vai se transformar num cátion, e o cloro, ele levou o elétron do hidrogênio embora, ele ficou com uma carga negativa a mais. Ele se transformou no Cl- um ânion. Então, quando tem a quebra de uma ligação covalente, eu vou analisar a diferença de eletronegatividade. O átomo mais eletronegativo da ligação, ele vai embora com o elétron dele e com o elétron do cara que estava fazendo a ligação com ele. Então, a gente tem, depois da quebra da ligação, a formação do H+, e a carga do H+, é mais 1, e a formação do Cl- com a carga menos 1. Então, na ligação covalente, a carga aparente do hidrogênio é mais 1 e do cloro é menos 1. Beleza? Tranquilinho? Então, só para a gente entender de onde vem o NOx. Vamos falar agora... tem mais um exemplo antes da gente falar das regras, galera. Tem um caso onde eu não tenho diferença de eletronegatividade. Então, ainda dentro da ligação covalente, quando eu tenho dois átomos iguais fazendo a ligação covalente, seja dois ametais ou dois átomos de hidrogênio, não tem diferença de eletronegatividade entre eles. Quando tem a quebra da ligação, essa quebra é igual. Cada átomo vai embora com seus elétrons. Cada oxigênio aí da molécula de O2, quando eu rompo a ligação covalente, vai embora com seus 6 elétrons. Não tem um átomo atraindo mais elétron que o outro. Tá? Nesse caso, não tem formação de cátion e ânion. Não tem formação de carga elétrica
O NOx, o número de oxidação é 0, belezinha? Então, quando eu tenho ligação iônica, o número de oxidação vai vir da formação do cátion e ânion. Quando eu tenho ligação covalente, o número de oxidação, a carga elétrica aparente, vai vir da diferença de eletronegatividade dos átomos que fazem a ligação. E quando eu tenho uma ligação covalente de átomos iguais, que não tem diferença de eletronegatividade, a carga não vai rolar, não vai existir. O número de oxidação vai ser 0, belezinha? Vamos olhar aqui então como que fica, pensando nessa ideia, depois a gente vai ver da onde vem direitinho, o número de oxidação dos átomos na reação de decomposição da água. Então, o hidrogênio na molécula de água é mais 1. O oxigênio na molécula de água é menos 2. O hidrogênio, gás hidrogênio, é o mesmo caso do O2 aqui, galera. É uma substância simples, formada por mesmo elemento químico. Não tem diferença de eletronegatividade, não tem NOx nos átomos que formam essa substância. É 0. O2 a mesma coisa, ó. Substância simples é 0. Belezinha? Agora que a gente já viu de onde vem essa carga, o NOx, das regras. Já pensou se toda vez que eu quero saber o NOx, o número de oxidação dos elementos numa reação química, eu tiver que ficar pensando tipo de ligação, eletronegatividade, vai demorar. Para facilitar o processo, galera, a gente tem algumas regras para determinação do NOx dos átomos, beleza? São várias regrinhas, pode parecer que vai dificultar, mas na real vai ajudar, tá? Então vamos falar de cada uma delas. A primeira regra, já falo para vocês, a gente vai ver ela aparecendo nas outras. A soma dos números de oxidação de uma molécula, de uma substância neutra, é 0. Tá? Então, se eu pegar aqui no H2SO4, a somatória do NOx, do hidrogênio, do enxofre, mais do oxigênio, tem que dar 0, porque a substância aqui é neutra. Então, o hidrogênio mais 1, o enxofre mais 6, o oxigênio menos 2. Eu só não posso esquecer de multiplicar o valor do NOx pelo número de átomos. Então, menos 2 vezes 4, menos 8. Mais 6 dá menos 2. Mais 1 vezes 2, mais 1 do hidrogênio vezes 2, mais 2. Então, mais 2 do hidrogênio, menos 2 que tinha aqui do enxofre e do oxigênio, zerou. Beleza? No fosfato de sódio é a mesma coisa, ó. Cada sódio é mais 1. Então, eu tenho mais 3. O fósforo é mais 5. Eu tenho mais 8. Eu preciso de menos 8 para zerar. Cada oxigênio é menos 2. Menos 2 vezes 4, menos 8. Zerou. Beleza? Então, guarda essa primeira informação. A somatória dos números de oxidação de todos os átomos que formam a substância tem que dar 0 quando eu tenho uma substância neutra. Depois a gente vai falar dos íons. Segunda regra, já falamos ali atrás. Toda substância simples apresenta NOx 0. Então, substância simples é aquela substância formada por um único elemento químico. A gente viu isso lá atrás, né? Substâncias formadas por um único elemento químico. H2, O2, Cl2, N2, carbono grafite, carbono diamante. Todas as substâncias simples, todas, têm número de oxidação igual a 0, porque não tem diferença de eletronegatividade entre os átomos. Tá? Exemplo aqui, ó, o H2 que a gente já viu. O NOx de cada átomo de hidrogênio do H2 é 0. O ferro, quando eu estou falando de um pedaço de ferro, somente átomos de ferro, substância simples, o NOx do ferro é 0. Beleza? Os elementos da família 1A na tabela, os metais alcalinos, galera, sempre, o NOx dos metais alcalinos é mais 1. É por causa da posição na tabela, é por causa do número de elétrons na última camada. A tendência de um metal alcalino, que tem um elétron na última camada,
sempre vai ser perder esse elétron se transformando num cátion monovalente. Então, todos os elementos da família 1A, o NOx é mais 1. Isso está definido e acabou, não precisa sofrer. Tá? Da família 2A, os metais alcalinos terrosos, o NOx é sempre, sempre, sempre mais 2. Mesma razão da família 1A. Família 2A, 2 elétrons na última camada, eles vão perder esses 2 elétrons, se transformando num cátion bivalente. Sussu? Então, essas regrinhas, galera, elas vão ajudar a gente depois a determinar o NOx de cada átomo na minha substância. Hidrogênio, galera. O NOx do hidrogênio, ó, a gente já foi vendo ali atrás, é mais 1. Até pelo fato dele estar na família 1A, tá? Então, o NOx do hidrogênio é mais 1. Na água aqui, cada hidrogênio é mais 1. Beleza? Então, eu tenho do hidrogênio mais 2. Para zerar, o oxigênio vai ser menos 2. Tá? Só tem uma exceção. Lembra dos hidretos metálicos? Né? O único momento onde o hidrogênio faz uma ligação iônica. No hidreto metálico, o NOx é menos 1. Porque mais 1 é o metal alcalino. Beleza? Então, somente em hidreto metálico, o NOx do hidrogênio é menos 1. Qualquer outro momento em que apareça hidrogênio, o NOx dele é mais 1. Oxigênio, menos 2. Estamos vendo isso acontecer ali na água, beleza? Também pelo fato da família que ele está. Ele está na família 6A, vai ganhar mais 2 elétrons, se transformando no oxigênio 2-. Tá? A única exceção é o peróxido de hidrogênio, que é a água oxigenada que a gente falou ali atrás. É o único momento onde o NOx do oxigênio é menos 1. Em todos os outros casos, o NOx do oxigênio é menos 2. Então, fique esperto quando aparecer a água oxigenada. Nesse caso, o NOx do oxigênio é menos 1. Belezinha? Alguns metais têm número de oxidação fixo. Tá? A gente já está falando isso há um tempo, que os metais de transição, lá do meio da tabela, eles podem ter a sua carga variável. O ferro, por exemplo, pode ser mais 2 ou mais 3. O cobre pode ser mais 1 ou mais 2. Tá? Então, metais de transição normalmente não tem número de oxidação, não tem essa carga elétrica fixa. Mas alguns átomos têm. Por exemplo, a prata. A gente sempre vai encontrar a prata no estado de oxidação mais 1. Sempre prata mais. O zinco, sempre 2+. Então, o NOx do zinco, 2+ ou mais 2. Alumínio, mais 3. O ferro e o cobre, mesmo tendo NOx variável, o ferro vai ser mais 2 ou mais 3. O cobre vai ser mais 1 ou mais 2. Tem elementos que vai ter uma variação de NOx muito maior. O cromo pode ir de menos 3 a mais 7, beleza? Aí a gente vai descobrir o NOx desse elemento quando eu analiso o NOx da substância, belezinha? Halogênio. O halogênio, família 7A, quando eu tenho o halogênio na molécula e ele é o elemento mais eletronegativo da molécula, o NOx é menos 1. Somente quando o halogênio for o elemento mais eletronegativo da substância. Se ele não for o elemento mais eletronegativo, o NOx dele vai variar, beleza? Exemplo aqui, NaCl, que a gente viu anteriormente. O cloro é o elemento mais eletronegativo aqui do composto iônico, então o NOx dele é menos 1. E o sódio é um metal alcalino, então o NOx é mais 1. Tá? E o KBr é a mesma coisa. Eu tenho o potássio, metal alcalino, mais 1. E o bromo é um halogênio mais eletronegativo que o potássio. Então o NOx dele é menos 1. Sussu em relação às regrinhas. Precisamos guardar todas essas regras?
precisamos, tá? Na hora de fazer exercício, vai fazendo exercício consultando as regras, que aí com o tempo você vai se habituando, beleza? Vamos ver alguns exemplos. Vamos entender cada uma dessas regras aplicado aos exemplos. Então, eu tenho aqui o dicromato de potássio. 2 átomos de potássio, 2 átomos de cromo, 7 átomos de oxigênio. Eu quero saber o NOx de cada um desses elementos, do potássio, do cromo e do oxigênio. O potássio, metal alcalino, família 1A. Posso direto colocar que o NOx é mais 1, beleza? O cromo eu não sei. Em nenhum momento eu falei do cromo ali nas regrinhas. Então, deixa ele para o fim. O oxigênio, a gente sabe, é menos 2. Só é menos 1 se eu tiver um peróxido. Mais especificamente, peróxido de hidrogênio, H2O2, água oxigenada. Se não for H2O2, galera, o NOx do oxigênio é menos 2, beleza? Sei o NOx do potássio, sei o NOx do oxigênio. Tem uma molécula neutra, galera. Eu consigo montar uma equaçãozinha para descobrir o NOx do cromo. Eu posso chamar o NOx do cromo de X e montar uma equação de primeiro grau. Tá ali, ó. Potássio. São 2 átomos de potássio. Na hora de montar a equação, tem que levar em consideração o número de átomos de cada elemento químico. Então, 2 potássios vezes a carga, ó. 2 vezes mais 1. Mais 2 átomos de cromo vezes a carga. A carga eu não sei, eu estou chamando de X. Então, 2 vezes X. Mais 7 átomos de oxigênio vezes a carga, que é menos 2. 7 vezes menos 2. Eu igualo tudo isso a 0, porque o dicromato de potássio é neutro. A partir daqui, é só eu resolver a equação de primeiro grau e encontrar o valor do X. Beleza? Achei que X é mais 6. Leva o sinal junto. O sinal aqui, ele está falando para mim se o cara é um cátion ou um ânion. Então, não coloca só 6, coloca mais 6. Consegui achar que o NOx do cromo, no dicromato de potássio, é mais 6. Beleza? Mais um, galera. Vamos ver o NaClO4. Mesmo esquema. Começo por onde eu sei. Começa pelo sódio. Metal alcalino, mais 1. O cloro, cuidado aí. Não vai direto falar que o cloro é menos 1 não, viu? Porque nesse caso, o cloro é um halogênio, mas não é o halogênio mais eletronegativo. O oxigênio é mais eletronegativo que ele. Então, o NOx do cloro não vai ser menos 1. Ele vai variar. Eu vou precisar encontrar. Vamos para o oxigênio. Oxigênio, menos 2. Não é peróxido, beleza? O cloro vai ser o X. O NOx do cloro é o X. Monta a equação. 1 átomo de sódio vezes a carga dele, que é mais 1. 1 átomo de cloro vezes X, que é o que eu quero descobrir. Mais 4 átomos de oxigênio vezes menos 2. Igual a tudo a 0. NaClO4, molécula neutra. Resolve a equação de primeiro grau, encontramos que o X é mais 7. Então, o NOx do cloro é mais 7. Ó a diferença. Se nessa molécula o cloro fosse o elemento mais eletronegativo, o NOx dele seria menos 1. Mas como ele não é, o NOx é mais 7. E também não é uma regra o NOx do cloro ser sempre mais 7 quando ele está numa molécula onde ele não é o mais eletronegativo. Tá? Pode variar, beleza? E o último exemplo, o zinco. Tem aqui o hidróxido de zinco. Se a gente lembrar que o zinco tem NOx fixo mais 2, você já vai direto. Zinco mais 2, oxigênio menos 2, hidrogênio mais 1. Fechou. Mas se você por acaso esquecer do zinco, você também pode montar a equaçãozinha usando o NOx do oxigênio, que é menos 2, e do hidrogênio, que é mais 1. Chama o NOx do zinco de X e monta a equação. 1 vezes X
é um zinco só, mais 2 vezes menos 2, porque ó, tanto o oxigênio quanto o hidrogênio, eu tenho que multiplicar por 2, beleza? Então, 2 vezes menos 2 do oxigênio, mais 2 vezes mais 1 do hidrogênio. Igual a 0, tudo aqui é molécula neutra, né? Não é nenhum íon. Depois, na próxima aula, a gente vai falar do NOx dos íons. Igualou a 0, resolve a equação e encontro o X, que deu mais 2. Então, só confirmei ali o NOx do zinco. Belezinha, galera? Vamos parar por aqui. Na próxima aula eu vou falar do NOx dos íons. E aí a gente vai pegar essas informações de como encontra o NOx da substância e vai começar a colocar nas equações químicas para entender o processo de transferência de elétrons na reação de óxido-redução. Sussu, beijos, bom final de semana para vocês.